Olá, amigos! Sejam bem-vindos à primeira videoaula do curso de capacitação sobre tratamento restaurador traumático e sua aplicabilidade no serviço público. Esta videoaula será dividida em dois momentos. Num primeiro momento, vamos falar sobre a doença cárie, numa visão contemporânea, discutindo os conceitos atuais da cariologia com vistas ao tratamento da doença cárie. Num segundo momento, falaremos sobre o diagnóstico da cárie e as decisões de tratamento. Discutiremos a importância de dominarmos esses conceitos no processo de diagnóstico e tomada de decisões clínicas quando adotamos o modelo de atenção odontológica focada no tratamento restaurador traumático, ou também conhecido como ART. Ao final dessa aula, você deverá ser capaz de reconhecer a cárie dentária como doença, identificar comportamentos de risco associados ao desenvolvimento da doença, classificar as lesões de cárie de acordo com a atividade da doença, identificar as limitações do tratamento operatório da cárie dentária no controle da doença e, finalmente, entender os princípios da odontologia minimamente invasiva. Então, vamos dar início à primeira parte dessa aula, denominada a doença cárie numa visão contemporânea. Para iniciar, gostaria de convidar a todos para analisarmos os dados do último levantamento de saúde bucal realizado no Brasil, o SB Brasil 2010. Esse é um levantamento bastante amplo, onde foram avaliados habitantes de todas as capitais e de mais de 150 municípios do interior das 5 regiões brasileiras. Equipes de saúde bucal de serviços vinculados ao Sistema Único de Saúde examinaram e entrevistaram aproximadamente 38 mil crianças, adolescentes, adultos e idosos. Os índices CEL e CPOAD serviram para avaliar o número de dentes cariados, perdidos e obturados por paciente. O que foi verificado? Aos 5 anos de idade, nós observamos que o índice CEL é de 2,43. Nessa idade, vamos lembrar que estamos falando apenas de dentes descidos. Já aos 12 anos, já em dentes permanentes, o índice CPOAD chega a 2,07. Quando esse paciente cresce um pouquinho mais e se torna adolescente, o índice chega a 4,25. Na população adulta, ele chega a 16,75. E na população idosa, temos um índice de 27,53. Claro que, comparados com os dados obtidos no levantamento de 2003, observamos que houve grandes avanços, particularmente se formos considerar os pacientes adolescentes e os pacientes adultos. Mas ainda precisamos melhorar, já que o número de dentes cariados e perdidos continuam sendo os componentes mais prevalentes nos índices. Então, tais números são corroborados também pela literatura odontológica, que mostra que a cárie permanece como a principal razão de exodontias no Brasil. O que nós observamos é que dentes com lesões de cárie não tratadas levam à progressão da doença, que por sua vez vai levar a quadros mais complexos, com envolvimento de maior número de superfícies dentárias, maior dificuldade para o tratamento restaurador. A lesão não tratada avança e pode originar quadros com envolvimento pulpar e dor. Nesse ponto, o que poderia ter sido resolvido com um procedimento simples, como uma restauração, vai precisar de endodontia, associação com tratamento restaurador e protético, que são procedimentos muito mais caros e especializados. Como uma alternativa mais acessível à população para solucionar o problema da dor, surge a exodontia. É uma solução rápida, mas que pode ser considerada uma perda significante para o paciente, quase uma mutilação, que desequilibra todo o sistema estomatognático. Portanto, o controle da doença cárie é uma das formas de evitarmos perdas dentárias desnecessárias, ou ainda o aumento da complexidade dos tratamentos operatórios, o que sobrecarrega todo o sistema público de saúde bucal, tanto do ponto de vista de recursos humanos quanto materiais. O raciocínio mais simples para tentar resolver o problema, então, seria esse. Vamos tentar ampliar o número de dentes restaurados.
Pelo contrário, filosofias de tratamento que têm sido voltadas para uma abordagem mais conservadora, baseada no controle do processo de doença, de modo a adiar ao máximo o procedimento restaurador, são as mais indicadas. Ocorre que, ao focarmos o tratamento única e exclusivamente em restaurações, estaremos incluindo esse nosso paciente num ciclo restaurador repetitivo. Então, este modelo focado no ciclo restaurador repetitiva, ele considera a restauração como sinônimo de tratamento da doença cárie. A decisão de realizar uma restauração sempre vai ter repercussões biológicas e financeiras, afetando a sobrevida do dente e aumentando o custo do tratamento ao longo da vida do paciente, já que dentes com restaurações tendem a exigir novos tratamentos, novos procedimentos ao longo do tempo. Nesse modelo de tratamento, centrado em procedimentos operatórios, a realização de uma restauração é sinônimo de tratamento de cárie. O paciente considera que, uma vez realizada a restauração, o tratamento está finalizado. Infelizmente, este também é o pensamento de muitos dentistas que ainda adotam esta prática clínica. Todavia, muitos outros fatores estão envolvidos no estabelecimento e progressão da doença cárie, como, por exemplo, cuidados de dieta e higiene. Portanto, neste modelo de atendimento, tais informações fundamentais para o controle da doença cárie não são passadas para o paciente. E uma vez que o paciente não entende o processo, ele também não adotará atitudes de autocuidado compatíveis com a saúde. Neste diagrama de Figerskov-Munch, de 1990, estão reunidos todos os fatores envolvidos na progressão da doença. Então, nós observamos aqui que a cárie é uma doença multifatorial, na qual várias características biológicas, ambientais e comportamentais interagem. Há dois círculos nesse diagrama, como vocês podem observar. Fatores que atuam no nível da superfície dentária, que é este círculo interno, são determinantes biológicos ou proximais, e que são os fatores mais comumente relacionados à doença cárie, como a relação entre dente, dieta, saliva, biofilme e fluoretos. Mas há também fatores que atuam no nível do indivíduo ou da população, que são os determinados distais e são apresentados no círculo externo. Neste círculo maior, observamos a influência de fatores como o nível socioeconômico-cultural do nosso paciente, o que afetará diretamente as atitudes e comportamentos relacionados, como, por exemplo, hábitos de dieta, higiene, a importância que ele dá à saúde, além de outros fatores, como acesso aos serviços de saúde e a água fluoritada. Portanto, estratégias de prevenção de cárie devem incluir múltiplas ações direcionadas aos determinantes no nível do indivíduo, da família e da população. E incluem ações para ampliarmos o conhecimento dos nossos pacientes a respeito da cárie, compelindo-os a adotarem atitudes capazes de impedir a progressão da doença. Portanto, há um conjunto de fatores de risco que iniciam a progressão da doença e fazem com que ela se desenvolva. O vilão maior dessa história ainda é o biofilme dental. Temos que conviver com os micro-organismos em nossa cavidade bucal, mas não podemos de forma alguma deixá-los constituir um biofilme maduro, rico em bactérias acidúricas. Na presença deste biofilme patogênico, haverá um desequilíbrio fisiológico entre o conteúdo mineral do dente e este biofilme, desenvolvendo assim a doença cárie. E esta doença é detectada clinicamente, em seus estágios iniciais, pela presença de manchas brancas, desmineralizações. A partir da presença deste biofilme, o desequilíbrio com a superfície do dente, a desmineralização pode evoluir, levando ao aparecimento de cavitações, ou até mesmo perda bastante significativa da estrutura do dente. Portanto, mais do que focar na eliminação dos sinais da doença, o controle da cárie deve determinar quais fatores estão envolvidos na expressão desta doença e definir ações corretivas específicas, ou seja, restaurar dentes não significa tratar a doença cárie, como já foi dito anteriormente.
A doença cárie é sinônimo de desequilíbrio. Featherstone e colaboradores representam esta situação muito bem quando eles propuseram este diagrama. De um lado, nos indicadores da doença, nós observamos situações comumente vistas em pacientes com atividade de cárie, ou seja, presença de cavidades, presença de manchas brancas ou até mesmo restaurações. Se nada for feito nesse paciente, tudo indica que a doença permanecerá ativa. De outro lado, temos os fatores protetores, que compreendem as atitudes e os comportamentos adequados por parte dos pacientes, como, por exemplo, higiene regular com desorganização sistemática do biofilme dental, dieta controlada, sem excesso de sacarose e carboidratos, além de cuidados odontológicos fundamentais, como o uso de selantes de fósforas e fissuras e fluoretos tópicos. Nesta situação, não haverá desenvolvimento de cárie. Por fim, podemos ter pacientes que não se enquadram em nenhum dos dois lados da balança. São pacientes que ainda não apresentam atividade da doença, mas que têm comportamentos de risco em relação à higiene ou à dieta, o que com o tempo fará com que o biofilme patogênico se desenvolva, levando a balança a pender para o lado da progressão da doença. Considerando-se tudo o que aprendemos até aqui sobre cariologia, espero que eu tenha conseguido demonstrar as grandes limitações que o modelo restaurador impõe ao tratamento da doença cárie e à saúde bucal dos nossos pacientes. Por favor, pessoal, vamos abandonar essa filosofia de tratamento. Vamos sepultar o ciclo restaurador repetitivo. Vamos ser modernos e contemporâneos, adotando uma filosofia de tratamento focada no modelo biológico, focado na manutenção da saúde e, quando uma intervenção se fizer necessária, que essa seja baseada nos princípios da odontologia minimamente invasiva, privilegiando detecção precoce e controle da doença. E aqui finalizamos a nossa primeira parte da videoaula sobre os princípios e os conceitos de cariologia. Espero que todos tenham aproveitado este momento e que se sintam estimulados a continuar nesta jornada. Prontos para a segunda parte?